versículo 6. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs o de Beltesazar, e Ananias Sadraque, Misael Mesaque, e Azarias Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhes concedesse não se contaminar. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os jovens que não são vossos iguais. Assim, arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel aos despenseiros, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei. E conforme vires, te hajas com os teus servos. E ele conveio nisso e o experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam a porção do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber e lhes davam legumes. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu a entendimento e toda a visão e sonho. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. Só até aqui. Feche os olhos. Eterno Deus, lemos bastante da tua palavra, mas ainda é pouco. Nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor possa nos dar entendimento em pequenas coisas, para que um dia o Senhor possa nos colocar em grandes coisas. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Irmãos, temos meia hora. Vocês conhecem a passagem que fala de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego? Você entende todas essas coisas? Vocês sabem quem eles são? Vocês têm ideia do que eles viveram? Nós não estamos no reino da Babilônia, certo? Nós estamos aonde? No Japão. No Império Nipônico. Aqui nós sabemos que começou a ter uma época medieval como qualquer outro país. Mas muitos dos costumes de samurais, de imperadores, das coisas da realeza ainda permanecem. Na nossa vida, você tem alguma coisa que permanece ainda como o mundo? Claro que tem. Será que a Babilônia ainda está na nossa vida? Está. Nós não podemos ser negligentes. Eu não posso falar, na igreja, é só lá na igreja, aqui não tem não. É na igreja de tal. Não. Se nós temos que nos arrepender todos os dias dos nossos pecados e ações, é porque em todo momento a Babilônia quer se levantar. Ela quer. Muitas das vezes nós vemos as pessoas prosperar, crescer, e nós não entendemos por que as pessoas crescem
e teoricamente elas falando que não acreditam em Jesus Cristo, como é que elas crescem? Por que que elas conseguem se levantar e nós, vamos dizer assim, num parâmetro bíblico, que somos dizimistas e ofertantes, temos dificuldades para alcançar aqueles que estão prosperando diante dos nossos olhos? Por que que será que isso acontece? Será que é culpa nossa? Será que Deus não está querendo cumprir aquilo que Ele falou? Que trazer-me os dízimos e as ofertas alçadas, e que as janelas dos céus venham a ser abertas, e se eu não vos abençoar, que venha dela maior abastança. Trocando em miúdo, se Deus não te abençoar do céu para com a tua vida aqui na terra, vai lá na conta, no FJ, no Guimbô, não importa o nome, vê se tem lá 100 vezes aquilo que Ele falou que ia fazer. Quantos de nós? Eu nunca fiz isso. Não vou fazer. Eu não acredito nisso. Quantos já foram, trouxeram o dízimo e foram lá ver lá a conta se tinha 1 milhão? Quebraram a cara. Foi falta de fé? Não, foi falta de entendimento. Meu irmão, Deus ele não vai dar isso para nós. Quer dinheiro é consequência de trabalho. É por isso que o Japão cresce. Eles trabalham. Teria sentido se tivesse na Bíblia. Se tivesse, Deus vai te recompensar financeiramente. Está assim na Bíblia? Não está assim. Vamos abrir lá em Malaquias. Malaquias capítulo 3. Não pode ser lavagem cerebral. Tem que ser o Espírito Santo te convencendo se está certo ou se está errado. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. E por causa de vós, eu repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui você vê na metade do versículo, diz o quê? Se eu não vos abrir as janelas do céu. Alguém já viu dinheiro cair do céu? Cair. Não aquela história do para-brisa, hein? Eu pensei que eles andaram voando. Não, Eu vi um milhão. ali uma coisa, mas eu estou sendo bem específico. Você já viu um malote de dinheiro voar do céu e cair nas suas mãos? Escrito ali, Regilene está aqui, a sua janela do céu aberta. Nos dias de furacão pode vir um carro forte, voando e cair sobre você. Não, recebe não, é o carro forte, não é a bolsa. Se cair o carro sobre você, você vai morrer. Aí você vai gastar o quê? Sem analisar o texto, o que está falando aqui? Bênção espiritual. Você está vendo alguma janela no céu? Eu só estou vendo o céu. Eu estou vendo o espaço, mais nada. Nuvens, eu não estou vendo janela. É aquela história, não vem senão tentação humana
Mas fiel é Deus que te dá o... O escape é o quê? Algo sobrenatural. Janelas dos céus, que venha uma bênção tal, é sobrenatural. A bênção tal que está falando aqui, ela é semelhante e Deus amou o mundo de tal maneira. A bênção vai vir de tal maneira. Ela vai trazer o que em primeiro lugar? Surpresa. Você vai ficar perguntando, como isso aconteceu? Como é possível? Você já parou para pensar naquilo lá que eu fiquei imaginando? E eu já senti isso. Pessoas que são humildes, quando elas são ajudadas por outras pessoas, normalmente vem sentimentos bons e ruins. Normalmente os maus sempre querem nos dominar. Quando você acha que está no fundo do poço, você descobre que tem o subsolo do subsolo do subsolo que vai te enfiando para cada vez mais para fundo. Isso depende de com quem você anda. Porque quem é de Deus te ajuda a sair do poço. Quem não é de Deus, ele joga lá uma broca, britadeira, pá, enxada, para você ficar cavando e jogando a terra para fora. Quando você vai ver, você já está no fundo. Então é necessário você ter a ciência de que quando você está junto das pessoas de Deus, você vai ter os pensamentos bons. Existem aquelas pessoas que nós ajudamos que falam assim, poxa vida, por que está vindo ajuda de tão longe? Eles nem nos conhecem. O Racoen que eu mando a mais pode se tornar R$2, R$3 a mais, que pode virar sabonete, sabão, arroz, alimento. Coisa que muitas das vezes jogamos fora porque deixamos vencer, porque não queremos comer. Eu falei para minha filha assim, hoje nós vamos comer estrogonofe. Cara, assim, meu Deus do céu, se você soubesse que estrogonofe era uma época que era comida de gente rica. Para nós não. Porque nós desfrutamos, Maria, das riquezas de Jesus. Temos trabalho, temos amigos, temos com quem contar. Nós podemos desfrutar dessas coisas. É isso que a Bíblia está falando sobre... Não, é isso não. Pode ser isso. Se eu falar que é isso, a minha interpretação fica só nisso. Mas se eu disser, pode ser também isso, pode vir mais acréscimos de ideias e sugestões. Então, pode ser isso que Deus esteja falando. Eu derramarei sobre vós uma bênção tal que vocês vão poder compartilhar e também serem compartilhados com outros. Eu lembro uma vez, o Hildo foi engraçado. Eu dei o dízimo e fui correndo, passei o cartão lá no banco para ver se tinha dinheiro lá. Mas ele falou, eu fui tão bobo e inocente, porque eu acreditei no que os outros falavam. E ele viu na prática que não era assim. E não é assim. Eu estava vendo uma pregação que um pastor disse algo que é a verdade pura. Sabe por que Deus não alimenta o cristão na parte financeira, colocando dinheiro para ele, fazendo ele crescer? Porque ele sabe que ele vai se desviar. Não é o que Deus quer, mas ele sabe. Por que ele sabe? Porque quanto mais dinheiro eu tenho, mais eu gasto. Aonde que está a sabedoria aí? Precisa ter a sabedoria. Eu gosto de uma camisa. Não estou falando, não é para comprar, hein? Se vier trazer, eu não vou pegar. Estou dando um exemplo. Estou avisando logo de cara, não é para comprar não. Tem roupa lá que eu não uso faz 25 anos. Para que eu vou querer mais? Então, tu gosta de uma jaqueta da hora. Trabalha e compra. Aí você já comprou uma jaqueta. Você só tem um corpo. Para que precisa de 10 jaquetas? Não estou falando de sapatos. Não é sapatos. Estou falando de coisas simples. Não, eu entendo que existe a
moda, o design, vai ficar feio, né? Uma saia assim, estilo formal. A mulher tá usando um tênis Nike. Eu entendo que vai ficar feio. Precisa do quê? Uma sandália. Ou um salto. Uma meia plataforma. Não importa, eu entendo, tô vendo isso. Eu não sou bobo. Eu não sou bobo. Hoje, no momento, não dá pra Josiane ter... Sobrou. A palavra veio na boca, eu vou falar. Tá? Não é ruim não, filha. Hoje não dá pra gente comprar, mas vai chegar uma hora que a gente vai colocar os sapatos um de cada vez na sapateira. Vai entrar um, depois vai entrar o outro. Espera com paciência no Senhor. Não, veio essa palavra pra mim mesmo, veio. Então, eu fico criticando ela que ela tem sapatos que ela não usa. Aí eu falo pra ela, joga fora, se você não quer usar. Só que vai ter que ter a substituição, né? Então vai tirar o que ela não usa e colocar o que ela vai usar. Eu entendo isso. Só que você tem que falar para Deus, Deus, eu quero sempre estar me vestida bem. Não só exteriormente, mas principalmente interiormente. Eu quero agradar bem meu marido, mas às vezes aquele espírito de mesquinho, do pão duro, não deixa ele fazer as coisas. Não é que é o espírito. Não é que é o espírito do pão-durismo que está na minha vida. Eu fico olhando as contas. A Josiane sabe que quando dá para dar o dinheiro, vai dar para dar o dinheiro. Ainda falo para ela assim, tô aqui, filha. Ela olha, tudo isso, não quero nem saber o que você vai fazer com ele. Eu já até vi na cara. Não, mas não é esse o princípio. Você tem que dar. E não saber o que vai se fazer. Porque se você for ficar sabendo, eu já vou falar, tem necessidade de você comprar isso? Então é melhor dar com a mão direita sem que os dois olhos vejam. É melhor. Porque você vai sentir menos. Se eu não tomar conta, eu sei que ela não vai tomar conta. Ela toma conta de algumas outras áreas, eu tomo conta de outras áreas. Então voltando ao assunto lá, eu vou comprar uma. Nós homens temos, a maioria dos homens tem isso. Ele já tem uma, duas, já tá bom. O Biel tá concordando. Ele já não liga para essas coisas, porque para ele não é importante. A maioria dos homens é assim. Os outros, eles ligam para isso. Mas cada caso é um caso e você tem que analisar o que ele faz para ter uma vida bem sucedida. Muitos não têm uma vida bem sucedida. Querem andar na marca, querem andar na grife, querem andar no style, beleza. Mas não passa a vergonha de, vamos ali comprar, um exemplo, um sorvete. Não dá. Mas um sorvete não dá. Por que não dá? Eu gastei muito. É por isso que muitos cristãos têm a vida difícil. Quantas vezes eu creio que você já tem ouvido o Silas Malafaia falando que na igreja onde ele preside, as pessoas que estão lá, muitos têm problema com cartão de crédito. Por quê? Eu conheço tanta gente que passa o cartão hoje para comer esse mês, você paga besteira. É difícil. No Japão é diferente? Não é diferente não. Aqui se você perder o cartão de crédito, você não consegue mais. No Brasil não. Eles estão dando. Eles não querem saber se você trabalha. Mas Deus quer saber se você trabalha. Para você honrar os compromissos. Para Jesus Cristo não passar por caloteiro. Lá um cristão caloteiro. Ele não está chamando o cristão de caloteiro. Ele está falando que Jesus é caloteiro. Olha só que cristão mau caráter. É Jesus que é o mau caráter. Esse cristão não presta. É Jesus que não presta. Mas todo crente tem que se vestir assim. Jesus falou, venham como estás. Aí aparece uma mulher com micro saia. Vocês vão impedir? Vocês não podem impedir. Agora nós homens, literalmente a gente vai se lascar. Porque a gente vai ter uma pessoa que vai estar persuadindo a nossa visão.
Mas se nós realmente estivermos em Jesus, pode ter certeza que não vai precisar ninguém chamar a atenção dela, como nós já vimos acontecer, da pessoa entrar, podia estar bem vestida para uma balada, mas não estava bem vestida para a ocasião. Foi chamada a atenção dela. Aí o que aconteceu? Eu vou assim mesmo, beleza, glória a Deus, ela veio. Temos que dar glória a Deus porque ela veio. Venham como estás. Chegou, ouviu o culto. Semana seguinte voltou de novo. Pergunta se veio sem roupa. Veio mais vestida que uma cama, com lençol e cobertor. Por que ela veio daquele jeito? Alguém chamou a atenção dela? Ninguém. Espírito Santo. Eu lembro muito bem que naquele dia não foi pregado nada atacando ela. Não precisou. Quem faz o ataque, quem faz a investida e quem faz a mudança é o Espírito Santo. A melhor defesa que tem é o ataque. Jesus, o Espírito Santo, quando ataca a pessoa, ele não ataca as suas coisas boas, ele ataca o mal. É o mal que precisa ser vencido. Você acha que quando Jesus vai pelejar as nossas lutas, ele vai lutar contra os bonzinhos? Não. Eu vou pelejar contra o mal, contra a ruindade, contra as coisas ruins. Eu vou pelejar contra as hostes e os principados que muitas das vezes nos atormenta. O versículo diz, não vem senão a nós tentação o quê? Humana. É o homem que vem. Só que tem um versículo que diz assim, um versículo não, uma passagem que diz, nossa luta não é contra carne nem sangue. Poxa vida, se não é luta contra carne nem sangue, como é que diz também que as tentações são humanas? E nós temos que guerrear contra quem? Contra os humanos? Ou não temos que guerrear contra carne e sangue? Não é uma contradição? Vem tentação humana. O que eu tenho que fazer se meu filho me atacar? Eu tenho que me defender, certo? Mas a Bíblia também diz que não é a luta contra eu e ele. Contra principados e potestades. Da mesma maneira que Deus dá um escape sobrenaturalmente, você precisa usar o quê? Oração. Não tem outra maneira de você fazer isso. É só oração. Resistir o diabo, ele se apartará de vós. A Bíblia diz que chegou aquele endemoniado de Gargareiro. Aí estava lá nos sepulcros, acorrentado, nu, muito tempo assim. O que Jesus fez? Guerreou contra ele? Não. Falou, esse tipo de situação aí é igualzinho aquele menino do livro de Marcos, que o pai chega lá, olha, eu trouxe o meu filho para os seus discípulos, mas eles não conseguiram fazer nada. O que Jesus falou? Esse tipo de caça de demônio é igual aquele lá do Gargareiro. Só vai sair com muita oração e jejum. E não fica perdendo o seu tempo de fazer entrevista, não. Será que esse espírito é pombagira, é o tranca-rua, é aquele que consome sonhos? Não pergunta isso daí, não. Repreende logo em nome de Jesus. Faz isso. Manda que cale-se. Faz que nem Jesus fez, cale-se. O que temos com nós contigo agora, Filho do Deus Altíssimo? O que Jesus falou assim? Cale-se. Jesus é Jesus. Quem sois vós? Somos legião. Jesus não falou para a gente fazer isso. Ele falou, expulse os demônios. Não faça entrevista com eles. Aleluia. Expulse em nome de Jesus. Expulse em meu nome. Faça logo isso, não perca tempo. Para que essa brincadeira não venha sair caro. Eu tô ouvindo pregações. Por quê? Porque eu tenho muitas ideias, irmãos, e eu preciso ver se as minhas ideias são compatíveis àquilo que os pastores pensam. Para ver se não é loucura da minha mente. Aí o pastor disse assim, quando Jesus usa aquela passagem que o ladrão vence não para matar, roubar e destruir, não está falando de Satanás. Eu falei assim, como é que não está falando?
se a essência de Satanás é aquilo ali? Ele usou uma imagem figurativa de um bandido, de um ladrão, de uma pessoa que vem roubar o que é teu. Mas está falando dos princípios que tem no caráter dele. Porque você não vê o diabo, você vê o ladrão, mas não vê o diabo. Mas você vê a ruindade que tem dentro da pessoa. Aleluia. E quando nós alertamos para o bem, é pro bem. Você escolhe se quer obedecer ou não. Graças a Deus vocês estão escolhendo o bem. Tem muita coisa que é difícil? Claro que é difícil. Mas se nós, todos nós, sem placa, sem denominação, se toda igreja de Cristo, deixar um pouquinho de lado a opinião, aí eu penso assim, se você pensa assim, eu lamento te dizer, mano, você vai ficar. Porque Jesus Cristo não precisa dos seus pensamentos. Ele precisa da sua obediência. Aleluia. Sinto muito, eu não vim falar outra coisa. Ai, pastor, eu penso assim. Meu irmão, você pensa assim? Você tem certeza? É o meu jeito. É o teu jeito? Está conforme a Bíblia? Ah, eu não ligo muito não, eu faço aquilo que eu acho. Pode continuar tocando aí, fazendo o que você acha, tu vai ficar. Não quer ensaiar? Não quer fazer isso? Não estou falando de ter que trabalhar. Tem que trabalhar. Se me chama, eu vou. Eu fui. Fiquei quase 24 horas no ar. 2 turnos. Preciso trabalhar. Dinheiro não cai na conta. Mas as janelas dos céus me abrem sobre a minha vida e Deus tem misericórdia de mim. Deu tudo certo. Não bati o caminhão, ninguém se machucou, não derrubei a carga, voltei para casa ileso. Deu certo. Trabalhei um dia. Então um dia a mais eu já vi e falei assim, agora só falta só mais 2. Só mais 2 sábados. Eu vou estar livre. Menos uma preocupação. Se chamar para trabalhar 3 sábados, eu vou. Aí o 3º sábado eu vou para o Yakinico. Comemorar. Porque Deus era comigo. Aí eu já não sei se um sábado dá para me pagar. Se houver esse propósito, fala, não, você vai pagar, Ricardo. Eu falei, beleza, então Deus, abre os sábados para mim trabalhar, que eu vou. Não tem problema não. Aí eu vou ter que fazer o quê? Me organizar. Acabou o serviço que é aqui perto, é meia hora, acabo 3h30. 4 horas tem que estar aqui. Assim como foi ontem no monte. Eu dormi só 50 minutos. Estava cansado sim. A minha carne não queria, porque o travesseiro estava gostoso, o cobertor estava gostoso, a manta estava gostoso. E eu não liguei o ar, porque eu prefiro passar frio debaixo do quentinho ali, que fica mais gostoso. Isso é a carne. Isso é a nossa natureza. É isso daqui que Daniel, Azarias, Ananias, e qual é o outro? Não fugiu o nome. Sadraque, Mesaque e Abednego. Tantos nomes que a gente fica até perdido. É o que eles fizeram. Sabe como é que eles fizeram? A Bíblia fala que Daniel assentou no coração. Quando Deus levanta um líder, eu espero que eu consiga atingir essa estatura. Não pensa que é estatura de altura assim não, tá? Nós dois estamos assim, ó, no mesmo nível. 1,5 m. A estatura do quê? De um bom influencer. Temos que ser influenciadores, sim. Não pregadores e formações de opiniões. Nós não precisamos disso. Nós precisamos o quê? De ser influenciadores naquilo que o Espírito Santo fala. Assim, vai lá e mostra. Que é através da minha força. Você não tem que formar opinião. Porque se você formar opinião, as pessoas vão estar olhando você. Agora, se o Espírito Santo formar opinião dentro da pessoa, será o Espírito Santo ali dentro. Por que o juiz, lá o Alexandre de Moraes, tem implicado tanto com as pessoas que querem falar as coisas e ele não deixa?
A Bíblia fala que é cumprimento da palavra. Ele não quer permitir que as pessoas falem se não for de acordo com o que ele quer. Quantos de nós estamos dispostos a ouvir isso? Que nem estava falando com o Dudu um dia, ele disse assim: Ricardo, toma cuidado do que você coloca na internet, porque tem gente que está assistindo o vídeo procurando as coisas para ganhar dinheiro e processar vocês. Mas assim, poxa, se eu ficar preocupado em falar a verdade, aí eu sou omisso e covarde. No momento eu não tenho que me preocupar. Eu tenho que me preocupar se eu estou fazendo a vontade de Deus para ser salvo. Aleluia. A carne vai perecer. A carne vai ficar, vai voltar ao pó. Mas nas mãos de Deus tem que voltar o quê? Um espírito salvo. Não um espírito que vai receber o juízo eterno. Eu não quero esse tipo de condenação. Eu quero a recompensa. Aleluia. Em nome de Jesus ela vai vir. Porque a Bíblia diz que Deus deu. Deus pode dar para você. Você estava aqui lendo. Quando eu fiquei prestando... perdão da palavra. Sem menosprezar você, Sumie, a Aiko, as crianças. Eu fiquei olhando pro Leno assim, assim... Minha visão, tá? E é só, fica aí... Canta bem e fica fazendo de difícil. Pensando comigo mesmo. Por que não se enquadra logo no que Jesus está pedindo? Para ter uma vida cada vez melhor. Tua vida está boa hoje, mas ela pode ficar melhor. A Bíblia não fala que é de glória em glória. É um crescimento após o outro. Você vai, em dois sentidos, subir para cima, sendo favorecido para Deus, e descendo para baixo em humildade. A nossa vida tem que ser assim. Nós aqui, essa é a escada. Nosso espírito sobe para o Senhor. Ao mesmo tempo a nossa carne desce para o Senhor. Você vai falar assim, mas como é que isso é possível? É possível sim. É possível. Porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. As coisas da carne, elas têm que ser subjugadas. É tudo dentro de um ser. Não somos três em um? Corpo, alma e espírito. Então se somos corpo, alma e espírito, corpo e espírito lutando para não fazer a vontade um do outro. Então quando eu estou subindo e reconheço que é Deus fazendo, ao mesmo tempo eu já estou descendo. Vou para frente recuando para trás. É o Senhor que vai adiante de mim. E atrás está indo aquela carne medrosa. Ela está ficando, está ficando. É só o Senhor que pode fazer isso. É igual os batimentos cardíacos, né? Subiu é o pico da vida, desceu. Desceu não é o pico da morte, mas é a estabilização para manter o tempo certo, o batimento certo. Porque se você olhar lá, tá errado. Aí os médicos mesmo já falam, houve uma mudança. O quê? Não sabemos o que é, caiu de repente. Não pode acontecer isso. É constante. Aquele negócio que muitas das vezes nós ouvimos, que o crente é igual montanha-russa. Não, o crente não pode ser igual montanha-russa. Temos que estar todas as horas bem. Mesmo que o lado de fora não esteja. Lembra da mulher sunamita? Filho morto. Todo mundo que passava e perguntava para ele, será que era a montanha-russa? Como vai? Tudo vai muito bem. Como vai, filho? Tudo vai muito bem. Chegou lá para o profeta Eliseu. Por que Deus me deu esse filho e já tirou? Eu não pedi filho. Aí Deus falou lá pro servo dele, ele foi lá e fez as coisas, mas é aí que tá. O homem que não sobe para com Deus é esse daí. Senhor, eu mereço ser o teu sacerdote, eu mereço ser o seu instrumento. Não. Você quer merecer mesmo? Faça por merecer. É Deus que vai te abençoar, não sou eu. Pagar o preço, né? Paga um preço.
Jesus já pagou um preço, mas Ele não te livrou de outros preços que você tem que pagar. Você tem que pagar. Nada que você fizer vai ser semelhante a Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz que Ele falou, farão obras semelhantes a mim. Em tudo temos que fazer as obras semelhantes a Jesus Cristo. Nas pisaduras de Jesus somos sarados. Acompanhe a pisadura dele. Na cruz do Calvário, Ele subjugou a morte. Temos também que subjugar a dor e a morte. Obedecer é fácil? Claro que não. Custa caro obedecer. Dói obedecer. Eu não quero obedecer. Ah, vamos para a igreja. Eu não quero ir para a igreja. Como é que você quer um milagre se você não quer ir para a igreja? Eita, glória a Deus. Eu quero ser rico, mas vai trabalhar. Aleluia. Eu quero ser saudável. Para de comer bobagem. Aleluia. Aleluia. É eu. A Josiane, ela tem um organismo bom. Come e não engorda. Glória a Deus. Metabolismo acelerado. Não é tão acelerado não. Onde para, dorme também. A Bíblia diz que aonde nós colocarmos as plantas dos nossos pés, seremos abençoados. Vai para longe? Quer que dê certo lá? Peça para Deus o que você vai fazer. Sadraque, Mesaque e Abednego, Beltesazar, os 4 aqui, se você for ver, eles foram tirados da onde eles moravam. E a Bíblia diz que o Senhor era com eles. Por que o Senhor era com eles? Eles faziam o que Deus pedia para eles. E quando eles determinavam, eu vou servir ao Senhor, eles o serviam. Como está lá na fornalha, para terminar. Senhor, nosso Rei, vivas para sempre. Você vê, os 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, faltou com respeito com o rei Nabucodonosor? Claro que não. Porque Deus nunca disse que nós devemos faltar com respeito com ninguém. Vivas, Rei, para sempre. O Senhor criou essa árvore, essa estátua de ouro, porque a arrogância subiu na sua mente, Rei. O Senhor viu o que Deus pode fazer. O Senhor pode tocar novamente todas as cornetas, as flautas, os símbolos, as harpas. Nós não vamos nos prostrar. Se Deus quiser nos livrar, Ele livra se Ele quiser. Ele é Deus. Nós servimos Ele porque Ele é Deus. Fazendo ou não a obra na nossa vida, Ele é Deus. Curando ou não, Ele é Deus. Trazendo de volta aquele que está perdido, Deus sabe todas as coisas. Ele é Deus. Nós nos preocupamos. Senhor, ele está indo para o inferno, mas você não sabe se Deus está trabalhando na vida dele. Eu não sou o onisciente, como o Espírito Santo que é, Ele que é. Mas eu sei de uma coisa, se eu sair da minha casa e começar a ir a pontos doutrinários que a Bíblia me ensina que são levantados para estar me ajudando, qual que é esse ponto doutrinário? A igreja. A igreja foi criada para quê? Para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi para isso que foi criado. Agora, que tipo de honra, glória e louvor dentro da igreja? Disciplina, ensino, admoestação, correção, perseverança, caminhar junto, estar presente nas boas obras. A igreja é para isso, para nós andarmos juntos. Se você não gosta da igreja, peça para Deus. A minha carne não quer estar aqui. Peça para Deus no Espírito. Espírito, temos que ir para a igreja. Temos que ir. Profetiza. Minha alma profetiza ao meu espírito. A tua carne não vai profetizar para você estar aqui. A tua carne vai falar para você, vá para bem longe. De preferência, vá para os quintos dos infernos, mas não vamos para a igreja. É isso que a carne está falando. Dormir é gostoso. Depois de uma pipoca. Depois de um titã. Eu gosto de desenho. Mas lá no céu não vai ter desenho. Aqui na terra tem escolhas.
Não é escolha, é escolhas. Toda hora somos escolhidos a fazer coisas. O que adianta eu falar pro meu filho? Dobra a roupa. Estende roupa. Dobra a roupa. Estende roupa. É o serviço dele. Pergunta quanto eu pago pra isso. Ele já não vê a hora de ir de novo pra agora. Lá não tem roupa. Olha, irmã Sumi, eu não sei se lá não tem isso, mas a Bíblia diz que João viu os santos com as roupas resplandecentes. Olha, eu não sei se lá não vai ter trabalho, mas eu sei que lá vai ter o que fazer. Eu não sei, porque lá no livro do Apocalipse diz que Deus tem arquitetado um novo reino dele. E todos terão tarefas. Quando vai ter mais. Quando vai ter mais. Não vai ter dor. O enfado, isso não vai ter. Não vai se cansar. Não vai se cansar não. Apesar que aqui tem gente que dá virada. A Miriam tá acordada até agora, não sei como é que aguenta. Onde estávamos eu, o Leno e a Regis. E a Maria? Maria também? Meu Deus do céu. Sem dormir? Ah, sem dormir? Ah, sem dormir não. Sem dormir não. Mas nenhum ser humano aguenta dormir meia hora, uma hora, todos os dias. Vai chegar uma hora que vai cansar. Se não for o Senhor para renovar as nossas forças, Aleluia. nós vamos estar perdidos. Se não for o Senhor para renovar as nossas forças, não haverá mais esperança. Se não for o Espírito Santo estar na nossa vida, o que vai ser de nós? Aí eu volto naquela história da opinião. Se Daniel ficasse com a opinião que muitos irmãos dele, israelitas, falavam, e o Senhor que se esqueceu de nós? O Senhor permitiu que nós fôssemos presos. Ele não ficou pensando nisso. Não. Aceitou-se no coração. Mesmo preso, eu vou fazer aquilo que Deus está me pedindo. Se a sua opinião é maior que Deus, peça para Deus te abater. Fala assim, Deus, me ajuda, por favor, subjugar a minha carne. Minha carne precisa sofrer. Nas tuas mãos, Senhor Deus. Nas tuas mãos a minha carne tem que sofrer. Como o rei Davi falou. Perguntaram para ele: tu desejas cair na mão dos seus inimigos ou de Deus? Aí o que ele disse? O que foi que ele disse? Por quê? Quem Deus tem, você vai ter misericórdia. Você tem misericórdia. O Espírito Santo está com você. A igreja de pé, por favor. Não vamos chamar ninguém para vir. Vamos fazer melhor. Você não precisa estar aqui na frente. Para receber o céu. Você não precisa disso. Nesse momento não, hoje não. Sabe o que você precisa? Falar para o Espírito Santo. Espírito Santo, vem na minha vida agora, por favor. Sabe por quê, igreja? Se você vem aqui, pede oração e não faz nada que o Espírito Santo te ensina, e não você não é atendido, você sai frustrado com Deus. Não estou dizendo que você não deva vir, não é isso. Não estamos pedindo para vir, não é isso. Peça para o Espírito Santo vir até você. Aleluia. Até mim. Fala, Senhor, eu preciso de conversão. Eu preciso de ajuda. Eu preciso mudar. Eu preciso ser mais tolerante com a minha esposa. Não que ela seja irritante. É eu que sou irritante. É o espírito na carne, essa carne pecaminosa, que não quer que eu responda corretamente. Eu tenho uma linha de raciocínio. Aí você vê aquilo que eu falei da opinião.
quando ela me pergunta, coisa tão simples, poxa, é tão fácil responder. E eu penso que eu respondo, mas não é da maneira que ela quer. Porque no ouvido dela, ela quer ouvir o quê? Hoje vai ter ensaio? Não, filho, vai ter ensaio não. Ela não quer ouvir isso. Ela quer ouvir o quê? Não, meu amor, hoje não vai ter ensaio não. A gente vai pra montanha. Ah, falta comprar isso. Tá bom, filha. E quando eu chegar em casa, vamos juntos comprar. Eu ainda não tenho espírito de mansidão na boca. Eu ainda sou como Moisés, pesado de língua. Falo as coisas, doa o que doer. Mas eu entendo quando falam pra mim. E eu não ligo. Mas eu sei que todo mundo não é assim. Não somos assim. O que nós temos que ser? Misericordiosos. Já tem juiz pra caramba na terra. Já tem. Tu vai me matar como matou o egípcio? Quem te pôs como juiz? Já tem muito juiz. Você não precisa ser o juiz. Seja como Jesus Cristo, advogado, bom e fiel. É isso que Jesus está fazendo lá, à destra de Deus. Advogando. Será que essa palavra existe? Advogando? Está advogando sobre a tua vida. O Pai, por favor, mais um período. Pô, filho, mas aquele povo é teimoso. Mas eu morri por eles. Tá certo, o que você está falando é verdade mesmo, hein? Mas você acha que vale a pena ajudar eles? Por amor de mim não vale, não? Vale, filho. Obrigada. Em você, a minha alma me compraz. Graças ao teu sacrifício, todos aqueles. Estou fazendo só uma interpretação. Não é interpretação ruim, é uma interpretação boa. Misericórdia, Jesus fala, misericórdia, eu quero. Já tem juiz demais na face da terra. Precisamos de misericórdia. Precisamos disso. Feche os olhos. Eterno Deus, hoje nós estamos aqui porque o Senhor preparou esse dia. Muito obrigado em nome de Jesus. Senhor, por aqueles que vão para casa, que o Senhor leve em segurança, que o Teu Espírito Santo os receba nos locais que eles voltarem. Por aqueles que ainda não estão aqui, que têm dificuldade de Te servirem, Senhor Deus, maridos e esposas. Oh, quebranta, Espírito Santo de Deus, quebranta. Precisamos ser quebrantados. Até para sentirmos o verdadeiro arrependimento, precisamos da Tua ajuda. Nem disso nós conseguimos fazer. Mas nós entendemos que o Senhor é o nosso Deus e tem nos ajudado. Em nome de Jesus, se achegue a nós, Espírito Santo. Chegue a nós, Espírito Santo. Venha a nós, Espírito Santo. Nós fazemos parte do Teu reino e queremos ser o Teu reino aqui na terra, onde o Senhor pode se assentar, não só como templo, não só como morada, mas um local onde o Senhor vem para consolar e encontra repouso em nossas vidas. Por favor, em nome de Jesus, nós Te agradecemos e Te pedimos, faz de nós imagem e semelhança de Jesus Cristo, o vencedor. Faz de nós como imagem dele, semelhante a ele. Eu sei que nós não seremos igual a ele, mas se ele falou que nós podemos fazer coisas parecidas com o que ele fez, é porque ele disse que nós podemos fazer. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estenda as vossas mãos. Que o grande amor de Deus,
a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos. E a igreja junto irá dizer: Amém. Aplaudam o nome do Senhor. Que Deus, Pai, com a paz do Senhor.